A paz do Senhor Jesus, pelo povo de Deus, povo abençoado. Não sei como anda a vida espiritual dos irmãos, mas gostaria de deixar uma coisa bem esclarecida para vocês que vão à igreja, que tem Santa Ceia, que participa dela, que vive em constante oração, de vez em quando abre um jejum por uma causa, um dom espiritual. Lê a palavra, tem meditações em textos lidos por vocês, de que vocês têm que abrir os olhos com certos pregadores pela televisão. Outro dia um sujeito aí que ouvi dizer que é um profeta, é um homem que tem fomentado a palavra de Deus nos quatro cantos do Brasil, já está caindo pelo mundo. Mas ele disse o seguinte, ele mais um figurão aí, disse que para que nós pudéssemos ser bem-aventurados na vida financeira, nós tínhamos que fazer um desafio da nossa fé. Que nós tínhamos que depositar, para receber uma unção, nós tínhamos que depositar 10 mil reais na conta desse sujeito, da igreja desse sujeito aí. Queridos, nosso evangelho, ele está minando as suas forças. Mas não porque Deus perdeu a sua força, Deus continua sendo o mesmo. Entenda uma coisa, Deus está diante de uma janela, parafraseando um pouco, fazendo uma ilustração, Deus está diante de uma janela e o mundo é a sua visão. Então todas as gerações estão passando pela sua visão. Então Deus não mudou, queridos. Deus continua sendo o mesmo. Só que nós estamos com uma ideia de igreja humanista nessa geração. O que é a igreja humanista? A igreja humanista é onde o homem é o centro das atenções. É o homem que é mais importante. Então já deixou de ser uma prática a reverência, o temor em Deus. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que a nação dormiu. A nação dormiu e esses lobos, esses cães carniceiros, essas hienas, eles estão se aproveitando da nossa ignorância. É claro que salvação é individual, eu não estou nem aí, ele vai perder. Se ele continuar nessas práticas, ele vai perder a sua salvação. Mas abre o olho, queridos, você está indo numa igreja dessa, você ouve uma pessoa dessa, você com toda sinceridade, você para mim não é crente. O crente se baseia pelo Espírito. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 4, 5 e 6, ele dá o caminho. Não existe mais nenhuma fórmula, irmãos, para se chegar a Deus. E principalmente com área financeira. Se Deus é espírito, Deus não disse isso para Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel e não sabia o que Jesus estava dizendo. É claro que Jesus vivia além da geração que ele estava. Ele era, vamos dizer assim, um gênio incompreendido da sua geração. As pessoas não entendiam o que ele dizia. Mas quem se propunha a buscar ele em espírito e obedecê-lo, ele abria o entendimento dessas pessoas. E as pessoas entendiam, falando, puxa, isso é verdade. Não foi o apóstolo Pedro que disse para o Senhor Jesus, quando ele deu aquele sermão no capítulo 6 de João, quando ele está falando sobre a sua carne e o seu sangue, relatando a Santa Ceia, o que seria a Santa Ceia, quem comesse da sua carne e bebesse do seu sangue. É claro que isso era uma visão simbólica, porque Jesus não ia dar a sua carne propriamente dito, e nem o seu sangue propriamente dito, para que as pessoas comessem e bebessem. Mas então, no final desse discurso, as pessoas disse, entre os discípulos também houve umas frases parecidas como essa. Dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? E muitos já não andavam com ele. Vai ler lá, irmão, capítulo 6 de João. Você sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim para os discípulos, vocês também querem ir? Pode ir. Aí o Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor Jesus, para onde nós iremos se só em Ti há palavras de vida eterna? Então o que eu quero te dizer, não existe mais fórmulas, irmãos, caia na real, isso são movimentos heréticos.
São movimentos que não te traz luz, só te traz aborrecimento. Imagine que você leva a vida inteira para juntar 10 mil reais. Não é? Você tem na poupança lá uma garantia para você e para sua família. Você vai cair num conto de fada desse, irmãos? Pelo amor de Deus, isso é heresia. O Senhor Jesus deu vários ensinamentos, eles que não querem pôr isso em prática. Sabe por quê? Porque se eles colocarem isso em prática, eles saem da televisão. Porque as pessoas não querem ouvir as bênçãos espirituais. Quando eu falo de bênção espiritual, irmão, eu estou dizendo 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Vamos falar dos 9 dons que existem lá. Sabe o que são os dons? Os dons são ferramentas de trabalho. Mas para que eu e você tenham esses dons, é necessário cortar na carne, querido. É necessário renunciar essa volição dentro de nós que nos afasta de Deus. A carne, irmão, dentro desse texto de Jesus, Jesus falou assim, ó, o Espírito vivifica e a carne para nada serve. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um evangelho condicional? É de condições o evangelho mudou. O evangelho não é mais aquele evangelho que Jesus disse em Mateus, em Lucas 10, versículo 9, que ele fala para a missão dos 70, o título desse capítulo é a missão dos 70, quando ele diz lá, olha, não leva alforje, nem 2 túnicas, etc, etc. Quando vocês chegarem na casa de alguém, anunciai a paz. Aquele que tiver a paz receberá, quem não tiver vai retornar para você. Com medo que eles te derem, e se haver algum enfermo, curai-os. Agora, queridos, não é um enfermo, Jesus não disse um enfermo só daquele que tem uma leve dor de cabeça, uma enxaqueca, ou uma dorzinha de dente, ou uma dor nas costas, ou uma dor no pé. Não, Jesus estava falando de paralítico, Jesus estava falando de cego de nascença, não é? Doenças que estavam levando as pessoas à morte, uma ressurreição de vez em quando. O que você viu, o que você vê hoje nesse evangelho dessa geração? Nós estamos com um evangelho mirrado. Nós não queremos Cristo de verdade na nossa vida. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Ou nós somos crente, ou nós não somos. Deus não quer ninguém pela metade. Ou você é crente verdadeiramente disposto a morrer pela causa. Eu não estou dizendo que é para matar ou morrer. Eu estou dizendo para que você esteja disposto a morrer ou viver pela causa. Você está disposto a viver o evangelho verdadeiramente? O evangelho está aí para todo mundo. Só que esses pseudos mestres que estão pela televisão, o que eles fomentam de heresia e o que tem gente pegando carona nesses movimentos é uma grandeza. Só que meus queridos, eu queria só dizer uma coisa: a salvação, ela é individual. Esses minis avivamentos que vocês dizem que quando vai à igreja, aquela unção, aquela pseudo-unção que vocês vê no púlpito, as pessoas se quebrantando, as pessoas chorando, as pessoas pedindo desculpa umas às outras. E aí acabou o culto, querido, volta para casa, as mesmas práticas continuam. A falta de respeito com o cônjuge, a falta de respeito com os filhos, os devedores não são pagos, não é? Chega atrasado no trabalho, não dá bom testemunho. Então isso não é avivamento. Você sabe o que é avivamento, querido? Avivamento, quando ele acontece numa região, é indiscutivelmente o índice de criminalidade tem que abaixar na sua região onde você mora. Porque o avivamento ele não é só de 2 horas lá no púlpito, não. O avivamento ele fica por muito tempo na região. Então o índice de estupro tem que diminuir, o índice de furto tem que diminuir, o índice de assalto tem que diminuir. O amor ele transborda na vida das pessoas. Você sabe que as pessoas estão te trapaceando, elas estão te colocando para trás, mas mesmo assim você as amas de paixão. Sabe por quê? Porque o avivamento traz isso. Então esses movimentos aí, esses retiros espirituais, esses hotéis com bilheteria, queridos, você já viu isso? Você já viu isso nas redes sociais? O sujeito postar lá, ó, hotel Águas de Lindóia, bilheteria, tá não sei o que, para casais, você vai lá, paga uma fortuna para ouvir um monte de sopinha de palavra, que as pessoas lá tá tudo na carne. Sabe quem sobe no púlpito lá para pregar? É pastor com título de psicólogo, é pastor com título de psiquiatra. Então
Então eles vão trabalhar a mente das pessoas. Mas pergunta se eles querem dar lugar para o Espírito Santo. As pessoas entram vazias, saem de lá transtornadas. Elas não conseguem viver o que Cristo deixou, o legado de Cristo. Então nós temos que parar com essas práticas. Ou então nós vamos se assemelhar a eles. Porque não existe plateia que se corrompa com o corrompido lá em cima. Se você aceita a corrupção que vem de cima, você se torna cúmplice. É assim que é, irmão. Está na hora de nós colocarmos em prática aquilo que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 8 de Romanos, do versículo 4, 5 e 6. O pendor para a carne é a morte, mas o pendor para o espírito é vida, gozo, alegria, é vida. Romanos 17, 14. Romanos 14, 17. Porque o reino do céu não é comida e não é justiça, mas é gozo, não é comida e nem bebida, mas é gozo, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se você está vivendo um outro evangelho, irmão, é o evangelho humanista, que não vai te dar nenhuma, ele não vai te dar nenhum resultado positivo na sua vida espiritual. Mas na sua vida material você pode ter algum êxito. Mas na sua vida espiritual esquece. E Jesus chamou todos a seres espirituais. Se você não entender isso, é melhor você sair de onde você está. Vai lá para tua casa, faz um retiro lá na tua casa, entra no teu quarto lá, faz um devocional lá, fica um tempo lá fechado no seu quarto, diga à sua esposa, diga ao seu esposo, aos seus pais, que você não quer ter contato com eles por enquanto. Você se fecha no quarto lá e viva lá um tempo, para você ver se o que eu estou te falando é mentira. Cara, nós estamos se condicionando a esse mundo. Esse mundo, olha, eu vou te falar uma coisa. Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que os que são amigos do mundo é inimigo de Deus? Portanto, qualquer um que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Essa ficha não caiu ainda em você? Ela já caiu em mim. Eu não vou à igreja, irmão, não é porque eu sou rebelde, é porque eu não vejo melhoria, só está piorando. Essas pessoas vão pegando carona, a teologia, eu já disse isso aqui uma vez, a teologia tem afastado o bom evangelho, o evangelho puro, santo, imaculado do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Entrou o dinheiro, viu metal. Por que existe tantas igrejas no Brasil com os seus líderes? Igreja Universal, Igreja Renascer, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus Madureira, Belém, Ipiranga, Bom Retiro, Vitória em Cristo. Por quê, irmãos? Porque é um negócio, é um me faz rir. É o dinheiro, irmão, é o dinheiro. Cai a ficha. Tá na hora da gente fazer a diferença na nossa geração. Eu não estou falando para você mudar o mundo. E Deus tem o poder para te fazer um homem poderoso para a conversão do mundo, se Ele quiser. Mas não é dessa forma. Você pode fazer a diferença na sua região onde você mora. Você pode dar um bom testemunho. Se você deve a alguém, vai se retratar com essa pessoa. Se você batia nos seus filhos, comece a amá-los e aceitar como eles são e entregar eles na mão de Cristo. Se os seus pais não te entendem, não adianta bater de frente, você tem que dobrar o seu joelho e colocar nas mãos do Senhor. Para de praguejar as autoridades estabelecidas por Deus, o presidente da nação, os governantes, os prefeitos, as autoridades policiais. Não está em nós fazer o julgamento, está em nós passar pela crise dando glórias a Deus. Entendeu? Eu espero, irmão, que... eu não quero que esse vídeo pegue 10 milhões de visualizações. Não. As pessoas que verem isso, eu quero que elas tenham consciência. Tenha consciência. A salvação é individual. De repente você está num caminho desse e você acha que você está no meio de um povo que adora a Deus, mas as intenções são malignas. E tá te levando junto com eles, viu? Tá te levando junto com eles à beira do precipício. E pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Talvez você até esteja fomentando isso onde você vive. As coisas que é vomitada do púlpito.
Queridos, para finalizar, eu vou dizer uma coisa, a igreja, preste atenção, você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolo, você que é diácono, você que tem um cargo na igreja, preste bem atenção, a igreja não é tua, a igreja não é controlada por homem nenhum, a igreja ela é administrada pelo fiel. Você sabe a parábola do administrador fiel, que está lá em Mateus. O administrador fiel, ele administra o que não é dele. Porque o seu senhor vai voltar e vai prestar conta. E o que você tem feito? Você tem deixado pessoas subir lá, porque tem pessoas, irmão, que tem dízimo de 1 milhão. Esses pastores, eles não querem tirar esses irmãos da igreja. E eles sabem que eles são adúlteros, que eles são beberrões, que ele vive na roda dos escarnecedores, como diz o primeiro salmo. Mas o pastor tem medo de tirar essa pessoa. Por quê? Porque ele dá um dízimo gordo. Isso não, Jesus não, você não vai levar nada para o céu, irmão, de dinheiro, de tesouro, você não vai levar. Então, a igreja, ela é espiritual. Ela é a única instituição no mundo, que ela é controlada pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e suas miríades de anjos que estão aqui para nos servir, como diz em Hebreus capítulo 1, no versículo final. Então, irmãos, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar o púlpito na mão de Deus. Para que isso aconteça, vocês têm que ter vida espiritual, mas vocês são tudo carneiro. Vocês são tudo carneiro, pessoas que só se lidam com as coisas dessa vida. Estão presos a esse mundo. Para com isso, não existe mais nenhuma fórmula. Não adianta você querer inventar fórmulas para tentar trazer a ovelha, porque na verdade, no fundo, você quer o dinheiro dela, você quer a lã e a gordura. Tem que parar com isso, porque se vocês não parar com isso, tem um livro lá em Apocalipse que o Senhor fala que será arriscado do livro da vida aqueles que não forem achados assim. Assim como diz lá nas cartas de Apocalipse. Não essas práticas que vocês estão vivendo. Tem que mudar o método. Vocês erraram. Vocês erraram e erraram feio. Tá levando tanto o pastor como a ovelha para o inferno de mão dada. Então, meus queridos, abre os olhos, a igreja ela é espiritual, você é evidente, já disse isso, para você abrir uma igreja aqui no Brasil, você precisa estar listado no CNPJ do estado onde você mora. Você tem que ser legal, a igreja tem que ser legal. Graças a Deus que a igreja aqui no Brasil não é clandestina, porque ela é isenta de impostos. Então, o que os homens viu? Que foi uma grande sacada. É bom ter uma igreja, porque eu vou ter recurso, porque eu vou poder viajar com os meus filhos, porque eu vou dar do bom e do melhor para eles, vou andar de carro importado, vou andar com segurança. Você é um blasfemo. Você é um completa boçal. Que se diz pastor, fez teologia, mas não entendeu nada. Você é um Nicodemos da vida. Muda a sua vida e muda a vida das tuas ovelhas. Está na hora de mudar, está na hora de mudar. Eu sou uma pessoa que dificilmente falo com tanta veemência as coisas que eu tenho certeza que elas não funcionam dessa forma que vocês estão colocando. Mas vocês estão indo por esse caminho. E Deus vai tratar com cada um. Deus vai tratar com cada um. Eu espero profundamente que Deus não viva um tempo como viveu no livro de Ezequiel, capítulo 9. Quando Ezequiel vai no meio do pátio e vai orar. Vai trazer as profecias que Deus pediu para que ele falasse no meio dos administradores. E Pelatias, quando Ezequiel começou a falar, Pelatias morreu sem intervenção de mão humana. Vocês estão brincando demais. Vocês estão com um comportamento de ímpio. Precisa mudar. Se não mudar, a salvação vocês vão ter que conquistá-la. Não depende de mim. Eu posso orar por todos, mas não depende de mim se você não mudar a sua ação, se você não mudar o seu comportamento. É isso que eu queria dizer. Acorda, igreja do Brasil, acorda. Não deixa a igreja na mão de ímpio. Tem muito pastor ímpio, que está no mundo para fazer a devastação, tirar a igreja das mãos do Senhor. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite. A paz do Senhor Jesus. Amém.